Tudo pasta. Estimados irmãos e irmãs no Santo Batismo, gostaria de saudar de maneira toda particular o Padre Wesley, pároco desta paróquia e nosso vigário-geral, e na pessoa do Senhor, Padre Wesley, saudar a todos os presbíteros aqui presentes, como os diáconos, saudar também os nossos seminaristas que estão no Rio de Janeiro, ilustríssima senhora prefeita municipal e demais autoridades aqui do município de Ibicaraí, prezados parentes do Monsenhor Sebastião aqui presentes. Hoje nós nos reunimos como igreja, como assembleia, para nos despedirmos do Monsenhor Sebastião. Nós nos encontramos na fé para celebrar este momento, porque para nós a morte não é a última palavra, é apenas uma passagem para a vida. E foi isso que o Monsenhor sempre pregou, não só com as suas palavras, mas pregou com a sua vida. Foi isso que o Monsenhor viveu ao longo da sua existência, que Jesus é ressurreição, que Jesus é vida. No Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus vai à casa dos irmãos Marta e Maria e Lázaro. E lá encontra o irmão Lázaro, que já havia sepultado há mais de 3 dias. E para o hebreu, para o judeu, até 3 dias a pessoa podia retomar a vida, mas após os 3 dias não mais recobrava a vida. Por isso não havia mais esperança para Lázaro. E Marta diz a Jesus: se estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus diz a ela: ele não morreu. E Marta retruca com Jesus. E é muito lindo nesse texto do Evangelho olhar a humanidade de Jesus. Jesus tinha uma amizade muito grande para com esses irmãos, que moravam em Betânia. Por sinal, Betânia significa mesmo isso, a casa da amizade. E Jesus amava muito Lázaro. E diante do túmulo de Lázaro, Jesus chora, para ver o quanto Jesus era humano e o quanto Jesus era divino. Pois quanto mais divino nós somos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais humanos nós nos tornamos.
Ontem também, quando eu li a mensagem do Padre Wesley, eu não pude atender o Padre Wesley porque eu estava celebrando missa lá em Feira de Santana. E quando acabou a missa na sacristia, eu vi várias ligações, aí olhei o telefone e tinha uma mensagem do Padre Wesley me dizendo: o Monsenhor acabou de fazer a sua Páscoa. Também me vieram algumas lágrimas nos olhos, porque, não obstante eu tenha conhecido o Monsenhor há tão pouco tempo, o conheci em novembro, mas para o coração de um bispo, a morte, e para o coração de todos nós, a morte de qualquer pessoa é sempre dolorosa. É sempre uma dor sabermos quando um amigo nosso, um parente nosso morre, independentemente da idade desta pessoa. Isso nós comentávamos na viagem vindo aqui para Ibicaraí. Mas para o coração de um bispo, a morte de um padre é algo muito doloroso, porque o padre não deixa de ser um filho do bispo, independentemente da idade que ele tenha. E a morte do Monsenhor, para mim, é um momento de tristeza, como para Jesus, a morte de Lázaro foi um momento de tristeza. Porém, como para Jesus, a morte de Lázaro foi também um momento excelso de proclamação da vida, a morte do Monsenhor, como a morte do meu pai, como a morte da minha mãe, como a morte de tantos entes queridos que já passou na minha vida, é sempre um momento de revigorar a minha fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa ressurreição. Afinal de contas, nós caminhamos, nós peregrinamos, e este ano da esperança nos fala isso, nós peregrinamos para a grande esperança que é Jesus, nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. A nossa presença aqui como presbitério, padres, bispos, bispo, diáconos, ela quer significar, e também toda a comunidade eclesial aqui de Ibicaraí e Redondezas, ela quer simbolizar a nossa fé nesse Cristo que é ressurreição, nesse Cristo que é vida. Mas ela quer simbolizar também o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa gratidão ao Monsenhor por todos os anos que ele serviu a nossa diocese, e principalmente a esta paróquia de Ibicaraí. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui ou foram casados, ou foram batizados, ou tiveram algum momento importante na vida de vocês ligados ao Monsenhor. Esse é o momento de nós manifestarmos a Deus a nossa gratidão a este homem que deixou tudo, deixou família, deixou sua terra, deixou de ter uma esposa, deixou de ter um filho, de ter filhos, para servir a igreja e a comunidade cristã. E isso é muito edificante, é por demais edificante. A última vez que eu me encontrei com o Monsenhor, faz pouco tempo, foi no final do mês de maio. Eu estive aqui para dar uma bênção a ele, vim aqui visitá-lo,
depois da bênção, ele já estava, não concatenava muito mais as ideias, mas tinha momentos de lucidez. O padre Wesley disse a ele: é o bispo, monsenhor. Aí ele apertou minha mão, aí eu disse que ia dar uma bênção para ele. Depois da bênção, o monsenhor começou a cantar, e cantava Ave, Ave, Ave Maria. Era mês de maio. Eu acredito que a Virgem Maria, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, o ressuscitado, acolhe o monsenhor nas moradas eternas e apresenta o monsenhor que doou a sua vida pela igreja do seu Filho Jesus. Apresenta o monsenhor nos braços de Jesus, o bom pastor. É isso que eu peço à nossa mãe, a mãe da igreja, que ela possa apresentar com muito carinho, com muito afeto, nos braços de Cristo Jesus, esse nosso irmão, de quem hoje nós nos despedimos. E um dia esperamos nos encontrar para cantar eternamente os louvores do Senhor na glória eterna. Irmãos e irmãs, se a certeza da morte nos entristece, a promessa da imortalidade nos consola. Gostaria muito de, finalizando este momento, agradecer a Deus pela vida do Monsenhor, pela longa vida do Monsenhor. Agradecer ao Monsenhor pela doação à nossa Diocese de Itabuna. Muito antes de Itabuna ser diocese, ele já servia aqui como membro do presbitério de Ilhéus, e depois com a criação da Diocese de Itabuna, ele optou em ficar aqui em Itabuna. Agradecer a ele por tanto serviço, por tanta abnegação, por tanta dedicação, pelo exemplo de sacerdote, pelo exemplo de servo bom e fiel. Ainda quando ele estava muito lúcido, no mês de novembro, quando eu estive aqui, eu me recordo que eu falei com o padre Wesley que eu queria visitá-lo. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu vim aqui a Ibicaraí, encontrei o Monsenhor, vestido de clésima, todo de preto, todo bonitinho, e ele beijou minha mão, e eu era o administrador apostólico, ainda não era o bispo diocesano, e ele me disse: Senhor bispo, eu sempre fui obediente aos bispos, eu sempre fiz aquilo que o bispo me pedia, eu estou em suas mãos, o que o Senhor fizer é bom para mim. E tinha o padre Wesley do meu lado, que me acompanhava, lá na sala, lá em cima, lembra o padre Wesley, né? Que bonito ver um sacerdote que se coloca deste modo diante do seu bispo. Já dizia Santo Inácio de Antioquia: nihil sine episcopo, nada fazer sem o bispo, dizia Santo Inácio de Antioquia, no primeiro século da era cristã. Nada fazer sem o bispo. Dizia Santo Inácio: é melhor não fazer nada sem o bispo do que fazer milagres. É melhor não fazer nada com o bispo do que
do que fazer milagres sem o bispo. Eu acredito que esse exemplo do Monsenhor, eu saí daqui muito edificado com o exemplo dele. Eu acredito que esse exemplo dele deve nos edificar a todos nós, padres, e a mim, bispo, também, de viver essa obediência à igreja, essa entrega à igreja e esta submissão total aos nossos superiores, aqueles que Deus colocou ao nosso lado para nos orientar, para nos ajudar, para nos encaminhar para o caminho do céu. Querido Monsenhor Sebastião, que Deus o acolha nos seus braços paternos. Querido Monsenhor Sebastião, receba o nosso abraço, a nossa gratidão de todo o povo de Ibicaraí e de toda a nossa diocese de Itabuna. E do céu, nos braços do bom pastor, interceda por nós, para que nós possamos perseguir e prosseguir a nossa jornada na fé, na fidelidade e no compromisso com Jesus Cristo e com a igreja que o Senhor soube servir tão bem e se dedicar com tanto empenho. Que Deus lhe conceda o repouso dos justos e a luz eterna. Amém. Amém.